câncer de mama tem cura. É sempre importante falar isso. Então, se você é uma mulher, acabou de descobrir o seu câncer de mama, é muito mais possível que você vai ser curada do que não. Sim. Depende do câncer, claro, mas em geral é muito mais possível que você vai ser curada ou não. Olá, sejam bem-vindos ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e hoje eu conversei com a Olivia Ruberti e com o Guilherme Teles, que são profissionais de educação física e pesquisadores na área do exercício físico e da oncologia. Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas e empresas, inclusive aqui do nosso videocast. Então fique agora com o meu bate-papo com a Olivia Ruberti e com o Guilherme Teles. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Hoje eu tô muito feliz em receber esses dois convidados para um tema super importante e especial aqui dentro do mês de outubro, que é o mês da consciência do câncer de mama. E eu tô feliz e vou puxar a sardinha sim, porque hoje é família. Eu estou aqui com Olivia Ruberti e Guilherme Teles, que são os meus primos e são, assim, muito competentes no que eles fazem. Eles estão aqui porque eles fazem parte de um projeto super importante que estuda, né, sobre a importância da atividade física para portadoras do câncer de mama e portadoras, acho que é errado falar isso, né? Enfim, vou deixar eles falarem que é melhor. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, feliz demais. Obrigada pelo convite, Vi, fiquei muito feliz, né? Nós ficamos muito felizes, é sempre gostoso aqui voltar pra casa e conversar sobre assuntos que a gente gosta tanto e tão importante, principalmente nesse mês. Sim. Tentar fazer isso chegar para mais e mais pessoas. Então é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite mesmo. É muito bom também estar do lado da Olivia falando sobre isso, a gente já trabalha junto. Sim. E aí poder falar sobre isso para mais pessoas deixa a gente cada vez mais feliz em família, né? Sim, eles são casadinhos, né? Para isso são meus primos casadinhos. E Olivia foi professora aqui da Sintonia também, né, Ali? Então a gente tá sempre junto e tá sempre conversando sobre mil coisas, né? Então muito legal ter vocês aqui, obrigada. Eu não obriguei, eu juro. Eles já foi um convite. Não mesmo. Obrigou um pouco. Então comecem me falando um pouquinho sobre a história de vocês, assim, no sentido de como que vocês chegaram até esse projeto, explicando melhor também, né, o projeto para as pessoas. Começa você. Faz mais sentido, tá certo. Bom, eu sou formado em Educação Física, né? Eu fiz minha graduação lá na Unicamp em Campinas. Eu sou de Campinas. Antes de vir aqui para Sorocaba, eu tava sempre lá em Campinas. Fiz minha graduação lá. E eu acho que desde o meu segundo ano de faculdade, eu sempre fui muito curioso e perguntadeiro, se é que eu posso falar isso. E aí eu comecei a fazer o que a gente chama na faculdade de iniciação científica, estudava futebol, porque na época, enfim, meu pai sempre trabalhou com futebol, jogava futebol, então, vou estudar futebol, isso daqui que eu gosto, né? Legal. Mas daí passou um tempo, depois do segundo ano estudando futebol, eu conheci quem até me levou para esse projeto que a gente está hoje, que é o Miguel. Na época ele estava fazendo doutorado, eu estava na graduação, e aí ele estava me dando uma disciplina de treinamento de força, de musculação, e aí a gente foi ficando muito amigo, eu fui, enfim, me aproximando cada vez mais do que ele fazia, que ele trabalhava com as respostas fisiológicas do músculo ao exercício físico. Enfim, daí pra frente a gente foi ficando cada vez mais próximo, entrei pro laboratório que ele participava, fui fazer meu mestrado lá na USP, seguindo a linha de pesquisa que ele também trabalhava, então a gente trabalhava meio junto. E aí, em 2017, 2018, finalzinho do meu mestrado ali, ele já estava com uma ideia e com uma vontade de sair dessa... Porque a gente estudava muito pessoas saudáveis, o que era muito legal. E a gente tinha curiosidade de entender como que o exercício modificava o músculo, como eu falei para você, tinha coisas muito legais que a gente fazia. Só que era com pessoas saudáveis, então a gente não conseguia ver um impacto direto na vida das pessoas como a gente sentia no coração que deveria acontecer. E aí ele, com esse incômodo, na época ele tinha um contato com a esposa dele até então, que estudava câncer, estudava músculo e câncer, e daí ele foi ligando os pontos e falou, poxa, eu acho que a gente pode agir com exercício em pacientes com câncer. Tinha um contato lá no Hospital da Mulher em Campinas, o CAISM, com uma professora, que é a professora Sofia, e aí a partir desse contato as ideias foram vindo, a gente começou a conversar, a gente começou a desenvolver o projeto, até chegar nos dias de hoje. Enfim, eu mandei daí minha proposta de doutorado com esse projeto, eu estou terminando meu doutorado agora também na USP, mas a gente desenvolve tudo lá na Unicamp, e vamos fazendo todo esse processo desde então até aqui. Sim.
em paralelo. Eu, na verdade, eu sou a mais nova do projeto, talvez em termos de começar a trabalhar no projeto. Comecei agora em maio, né? Mas tudo começou quando eu dançava, né? Eu sempre gostei muito de dançar, sempre gostei muito de balé. E eu sempre soube que eu queria trabalhar com algo nesse sentido. Meus pais sempre me incentivaram. E meu pai sempre me falava assim, faça o que você quiser, trabalhe com o que você quiser, só nunca pare de estudar. Só que eu levei essa dica muito a sério. E hoje, né, eu trabalho estudando, né, investigando coisas. Então, eu fui fazer minha graduação em Educação Física. Na época, eu ainda trabalhava com dança. Aí, quando eu tava para me formar, eu senti que eu queria um pouco mudar de área. Eu queria seguir a área acadêmica, né, com área de pesquisa, dar aula em universidades e tal. E me veio muito uma vontade de estudar saúde, né? Atividade física como saúde. E aí eu fui fazer meu mestrado na área. Depois do meu mestrado eu fiz o meu doutorado. Só que no meu doutorado eu fui para uma área um pouco diferente. Que eu fui para a área da biologia molecular. E eu fui trabalhar com pesquisa pré-clínica. Então, pesquisa que envolve animais de experimentação. Terminei meu doutorado no começo desse ano. E daí eu falei pro Gui, depois desse doutorado eu acho que eu não quero mais trabalhar com isso. Chega de ratinhos. E sempre foi uma vontade minha trabalhar com pesquisa clínica, né? Com seres humanos, com pacientes mesmo. E daí, quando a gente voltou da Austrália, na metade do ano passado, né? Que a gente foi fazer um estágio de pesquisa no exterior. Conversei com o Miguel, já conhecia o Miguel através do Gui. O projeto estava em andamento. E aí, novas perguntas foram surgindo, né? Para esse projeto. E o Miguel me convidou para participar do grupo para tentar responder uma dessas perguntas, né? Aí eu comecei a estudar, né? Sobre o projeto, sobre câncer de mama e tudo mais. Escrevi um projeto de pós-doutorado. Foi aceito. Então, desde esse ano, né? Desde maio, eu integrei Integrei, faço parte. Integrei o grupo e agora eu tô trabalhando no projeto com eles. Maravilha. Gente, é um projeto muito lindo, assim, né? O pouco que a gente conversa, assim, que eles dividem comigo, é um projeto tão importante, né? E muito se fala sobre atividade física, né? Nós três somos formados em educação física e a gente sempre fala, né, dos benefícios da atividade física e tal, mas muito nesse lugar de saúde de pessoas, enfim, que usam a atividade como algo para complementar o dia a dia, para ter saúde, enfim. E quando a gente olha, né, quando talvez tenha algum caso desse próximo, família, eu acho que a gente começa a observar mais, assim, né, o câncer de mama. Mas conta um pouquinho mais sobre o desenvolvimento desse projeto antes de eu perguntar sobre os resultados, né? Assim, que deve ser transformador, né? Imagino já. Com certeza, Bia. Isso que você fala é natural de todo mundo mesmo, porque apesar de todos nós nos movimentamos, né? A maioria de nós. Algumas pessoas, claro, têm muito mais dificuldade, mas em geral é natural do ser humano ele se movimentar. Sim. Só que a gente pensa nisso mais profundamente mesmo quando uma doença está perto da gente. E é interessante que agora, tendo contato com as pacientes, elas muitas vezes relatam isso também pra gente. Elas falam, nossa, eu nunca pensei nisso de maneira tão séria e agora eu precisei estar passando por isso para estar pensando nisso de maneira mais profunda. Então, o que a gente está tentando fazer com esse nosso projeto? A ideia ela é muito simples na sua gênese, mas ela se expande de várias maneiras e aí entra toda a importância que você estava trazendo. A ideia, basicamente, é tentar colocar uma rotina de treinamento físico sistematizado, de uma maneira bastante controlada, no percurso, na jornada dessa paciente com câncer de mama. Então, a gente tenta colocar esse treinamento físico desde o momento que essa paciente tem o diagnóstico de câncer. Tá. Por que nesse momento? Porque aqui no Brasil, entre a paciente ser diagnosticada e ela começar a tratar no Sistema Único de Saúde, existe um tempinho, sempre vai ter um tempo entre o diagnóstico e o tratamento, né? Em qualquer lugar do mundo. Só que alguns lugares demoram um pouco mais e alguns lugares demoram um pouco menos. Em geral, no Sistema Único de Saúde, esse tempo é um pouco maior. Ele chega, às vezes, a um mês e meio. Tá. Então, a gente viu nesse momento o que a gente chama de uma janela de oportunidade. Por que oportunidade? Porque nesse momento a paciente não estava fazendo nada, nada no sentido de ela só... Tratamento, assim, né? Ela tá recebendo aquela notícia, ela tem que mudar a vida inteira dela e não tá tratando. E ela tem toda a ansiedade de começar a tratar. E a gente já sabia que tinha um potencial do exercício muito grande na vida, no percurso todo da paciente, mas desde o momento do diagnóstico. Então a gente pensou, poxa, vamos usar esse momento para já atuar e para pré-habilitar essa paciente para passar pelo tratamento. Ou seja,
A gente sabe que os tratamentos são super importantes para ela, os tratamentos são necessários, Sim. eles vão salvar a vida das pacientes. A maioria das pacientes com câncer de mama são curadas, isso é uma notícia muito boa, Sim. muito diferente de há muito tempo atrás. Só que eles trazem alguns prejuízos para a saúde, alguns efeitos adversos para a saúde das pacientes. Então, a ideia é fazer com que, nesse momento, a gente melhore, né, a Sim. condição física dela para que, quando ela for passar pelo tratamento, ela possa passar muito melhor por esse Sim. tratamento. E aí, no meio disso, a gente vai investigando uma série de outras coisas que são bastante interessantes. Aí sim, elas ficam mais complexas, né? Mas a ideia principal, porque no final das contas, o que mais importa é isso. É fazer a paciente viver mais e Sim. viver melhor. Com qualidade, Né? mais Esse é o ponto qualidade principal. possível, né? Exatamente. Que legal. E vocês entram em contato com essas mulheres no momento que elas já sabem do resultado, então? Exatamente no dia que ela descobre que ela tem câncer. Caramba! A gente fica ali no ambulatório do CAISM, né? Tem um ambulatório onde elas passam por consulta. Algumas já chegam com biópsia, já chegam com todos os exames prontos. Então, na primeira consulta, eles já encaminham para o tratamento, a gente já sabe o que vai fazer. Outras ainda precisam fazer mais exames, tem um tempinho a mais. Mas no momento que elas recebem um diagnóstico lá, elas saindo da sala do médico, a gente conversa com elas. E como que é essa abordagem? Assim, Então. como que elas recebem, né? Assim, É muito Pode falar. diversa. Tem de tudo. Tem de tudo, tem absolutamente. Isso é legal, né? Se alguém estiver assistindo e estiver passando por isso, ou conhecer alguém que vai passar por isso, ou acabou de receber a notícia também, saiba que é normal se sentir diferente. Tem gente que sai feliz no sentido de, nossa, eu vou receber um tratamento. Sim, Óbvio, sim. eu tenho uma doença, mas nossa, eu tô num lugar que vai me cuidar bem, eu tenho todo o suporte aqui. Legal. Você até fica meio assim, você fala, nossa, né? Uma paciente recente também, que a Olivia mais de uma vez tem citado, tem falado, poxa, ela tá tão feliz de estar aqui, tá sendo tratada e com o câncer e antes de passar pela quimioterapia. Por outro lado, tem algumas pacientes que ficam devastadas, assim, né? O que mais acontece, se fosse colocar uma média, é a paciente sair meio fora aérea, sabe? Porque é tanta informação, nossa, Bia. Ela chega lá e ela tá, vamos dizer que seja uma paciente de fato, recebeu a notícia ali, né? Então ela vai receber a informação que ela tem a notícia. Dali pra frente, a cabeça já dá uma travada, né? Aí ela tem que receber a informação dos próximos exames que ela vai fazer, o possível tratamento que ela vai passar. Nisso a cabeça dela já tá pensando como que ela vai mudar, né? Porque ela vai mudar a família dela, porque o câncer é uma doença da família como um todo, né? A família inteira vai ter que ajudar, Sim. vai ter que mudar. Então é tanta coisa acontecendo, e nesse momento a gente chega Com e licença, também senhora. fala, mas é literalmente assim. Então é um desafio muito grande. Quando a gente pensava no projeto, a gente falava, nossa, a gente pensava em 3 homens a princípio só, né? A gente muito possivelmente não vai passar por um câncer de mama, porque ele é muito raro em homens. A gente não sabe o que é fazer uma mastectomia, né? Que é completamente diferente. O que é perder um cabelo quando você tem um cabelo comprido. Em geral, os homens acabam não tendo. Então, tem coisas que são muito femininas que a gente não sabia como tocar. Hoje, ainda bem, a gente sabe, né? A gente fica mais tranquilo, mas ainda assim é um desafio. Todo dia, toda semana tem alguma dos alunos que sobe lá para falar no laboratório e fala, nossa, hoje foi complicado. O paciente estava mais tensa, Caramba, foi mais né? difícil. Mas ao mesmo tempo, tem, por exemplo, essa paciente que ele citou, que eu falo assim, nossa, cada vez que eu vejo ela, eu saio até mais feliz. Porque ela é uma senhora, o marido dela tem câncer, ela cuida do marido, e cada vez, eu tenho acompanhado os exames dela, né, quando eu vou com ela fala pro médico, ela fala assim, doutor, eu falo pro meu marido que eu tô vindo aqui, quando eu venho pra Unicamp é uma festa. E ele fica bravo comigo, eu falo assim, mas eu fico tão feliz porque eu vou ser tratada. Sim. Em tantos lugares, né, tem mulheres que não conseguem, não têm acesso ao tratamento, então eu vou me curar, eu vou ser tratada pelos melhores, então eu venho aqui feliz da vida. Sim. Eu falo, nossa, né, às vezes a gente reclama de né, tão pouca coisa. Esse é um ponto importante do que a Olivia falou, porque se lembrar, no começo eu falei que no SUS a gente tem esse tempo um pouco mais elevado comparado com outros serviços. Só que o que a gente vê do perfil dessas pacientes é que são pacientes muito vulneráveis. Então, basicamente, são pacientes que não teriam tratamento. Elas literalmente morreriam. Porque não teriam acesso, porque os tratamentos são caros, né? Em geral. Ou você tem que ter um plano de saúde que é caro, elas não têm a possibilidade de ter esse plano de saúde. Uma vez que elas não têm a possibilidade, essa é a única possibilidade que elas têm. E lá no CAISM especificamente, nos outros serviços em Campinas também, a gente vê serviços muito bons. Mas o CAISM em particular, assim, ele tem um tratamento, um cuidado tão grande com a paciente e com a discussão ao redor da paciente para fazer que a paciente, toda a família seja muito bem tratada, muito bem recebida, que é impressionante. Então, no fim das contas, quando a gente pensa em toda essa situação, ontem a gente fez um evento lá no laboratório que reuniu muitas delas, você vê o
quanto isso tem de potencial, de fato, de mudar a vida das pessoas, Sim. sabe? Não só o projeto que a gente faz, mas todo o tratamento que o serviço oferece para elas, né? E aí, Sim. no final, é isso, é começar a mudar esse olhar dessa palavra que antes ainda traz um estigma, mas antes trazia um estigma maior, né? Talvez tenham pessoas que vão ver e que nem falem a palavra. Minha avó não fala câncer, ela não fala a palavra de jeito nenhum. Sim. Ela fala aquela doença maldita, aquela doença, sim, etc. É. A gente vê esse olhar de mudança para um olhar agora de, tudo bem, é uma doença, é sério, mas eu tô na mão das melhores pessoas Sim. e eu tenho que passar A por isso. oportunidade de ser tratado, Exatamente. Eu tenho que me movimentar agora também, que é o que a gente tenta colocar culturalmente para elas também. Sim, e esse hospital, ele atende só mulheres, é o Hospital da Mulher, né? E só para tratamento de câncer, não? Para outras também, outras... Saúde da mulher em geral. Em geral. Que legal. E daí vocês podem tomar água, viu, gente? Então, vocês já falam com essas mulheres já nesse momento que elas recebem o diagnóstico e elas vão ser direcionadas para esse hospital, elas fazem exame em outro lugar e são direcionadas pelo SUS para esse hospital, lá em Campinas. Campinas região? Pode ser. O sistema, a gente entendeu bastante, principalmente nesse último ano. O SUS é muito bem organizado nesse sentido. Então, o que acontece? A paciente é primeiro direcionada para um sistema básico, né? Uma UBS perto da casa dela. Então, ela vai para um postinho. Sim. No postinho, ela já está rastreando. Então, ela tocou, viu que tem um nódulozinho lá. Chegou pro médico, doutor, tem um nódulo. Ou no exame de rotina dela, o médico palpa e percebe algo. Dependendo do serviço, já tem um rastreamento um pouco mais profundo ali mesmo, numa clínica parceira. Se não, ou se sim, mesmo se já fez, por exemplo, uma biópsia, aí ela vai ser encaminhada para um centro de tratamento especializado, como o CAISME é. Mas tem outros centros, tem outros hospitais maiores. Lá em Campinas, principalmente, a gente tem o CAISME, a PUC e o Marugatti. Agora tem o Hospital do Amor lá também, mas enfim, a PUC e o Marugatti são os dois principais. Só que tem uma particularidade do CAISME, que ele é estadual, porque ele faz parte da Unicamp. A Unicamp é a Universidade Estadual de Campinas, né? Então, apesar dele estar em Campinas, teoricamente ele é do estado. Entendi. Então, até esse ano, a gente estava recebendo muito mais pacientes da região de Campinas do que de Campinas especificamente, porque as de Campinas estavam sendo direcionadas para os hospitais que são municipais. Entendi. Tá, então essa é a ideia do sistema. A paciente cai no sistema, uma vez que ela está dentro desse sistema, ela vai ser direcionada para onde tem vaga e para onde, né, ela consegue ser atendida, respeitando esses limites territoriais aí. E isso é muito legal, porque daí faz com que ela tenha o melhor acesso, pensando também aonde ela mora, né? Claro que a gente tem paciente que anda 2 horas para chegar até o CAISME, porque é o melhor lugar mais perto que ela tem. Ainda assim, Exato. Né? Mas, em geral, a gente atende bastante gente da região de Campinas. Valinhos, Vinhedo. Mas as pacientes são só desse hospital, desses outros não? A que vocês atendem? Hoje sim. Hoje sim. Mas o desejo é expandir. As pacientes do projeto? Exatamente. Hoje sim, mas agora a gente está expandindo para outros centros também. Que legal. E são quantas mulheres atendidas hoje? Pelo projeto ou no hospital? Pelo projeto, A gente triou, eu fiz hoje, isso está mais fresco para mim, porque eu fiz hoje porque eu estou escrevendo minha tese de doutorado, então isso está fresco. A gente triou até hoje, desde que a gente começou em 23... 600 pacientes. Caramba. Então, sabe esse processo da gente, que a Olivia estava citando, de estar lá e falar com a paciente? Sim. Algumas a gente nem fala, porque você já vê na ficha que ela não está dentro dos critérios do projeto. O projeto tem alguns critérios específicos. A gente pode falar disso depois. Mas a gente triou, a gente olhou para 600 pacientes. Caramba. Dessas que entraram conosco, a gente está chegando a quase 30 agora. Das que seguiram e a gente está fazendo follow-up, ou seja, que fizeram todo o processo e aí depois a gente acompanha elas até depois do tratamento, né? A gente para de treinar no tratamento, que é outra coisa que a gente está mudando também, mas enfim, hoje a gente para de treinar no tratamento e depois dela tratar, a gente avalia ela novamente. Legal. Que fizeram tudo, nós temos 9 pacientes e uma que agora está indo para o tratamento, então vão completar 10. Tá? Então, dessas 600, a gente tem um grupo menor de pacientes que chega nesse processo como um todo por causa desses critérios, que são bastante específicos da pesquisa. Mas o sonho é fazer isso virar uma política pública e a paciente entrou, ela vai treinar e aí ela vai ficar com a gente até quando ela puder e a gente puder também. Legal. Mas tem os pacientes que a gente faz avaliações iniciais e só uma sessão aguda de exercício pra gente avaliar outras coisas também, né? Então esse número é um pouquinho maior. Tá. E quais são os critérios, assim, principais para...
ser mulher. Isso é importante. É importante. Ter câncer de mama. É bom, né? Ressaltar. Não, é porque já aconteceu de aparecer homem lá no laboratório, homem com câncer de mama. É muito raro, mas já apareceu. Daí, nesse caso, a gente não acolhe, né, no projeto. Porque tem um serviço de mastologia muito bom, então esses homens acabam sendo indicados também. Mas ser mulher, ter câncer e não qualquer estágio de câncer de mama. Tá? Então, tem que ser, a gente trabalha com mulheres que têm câncer de estágio 1 até 3. Tá. Estágio 0 é o que comumente o pessoal chama de câncer benigno. Todo mundo já deve ter escutado, eu tenho um câncer, mas é benigno. Sim. O termo mais preciso é um câncer in situ. Ou seja, ele tá mais paradinho lá, ele tá num lugar, ele não tá se espalhando para outras regiões da mama. O tumor em si. O tumor em si. Tá. E a gente trabalha com os tumores de 1 a 3, como eu falei, porque daí a partir de 3 é o estágio 4, que é quando ele é metastático. Então a gente não trabalha com essas pacientes, pelo menos não ainda. Tá. Não ser fisicamente ativa, esse é um outro ponto importante. E aí pode até gerar né? Mas por quê? Por que vocês não vão colocar... Vocês não querem fazer as pessoas serem ativas? Nós queremos, mas do ponto de vista de pesquisa, né, se lembrar, a Olivia falou, a gente tem algumas perguntas que a gente quer responder. Sim. E quando a gente quer responder uma pergunta, a gente tem que controlar o máximo de variáveis possíveis. Total, sim. Então, se a gente quer ver o efeito do exercício, pegar pacientes, né, incluir pacientes que não treinavam anteriormente, é melhor, porque daí a gente tem um controle maior do que ela faz. A gente sabe que elas são sedentárias. E daí, o que a gente tá fazendo é mudar e inserir uma rotina nova. Nossa, vocês mudam por completo a vida da pessoa, né? Porque é uma pessoa que já não fazia atividade física, só de ela começar a fazer atividade física já é uma mudança de vida, né? Quer dizer, muita mudança ao mesmo tempo, né? Esse é um dos pontos que mais inviabiliza muitas vezes os pacientes participarem conosco, que elas falam. 2 pontos que mais inviabilizam. Indisponibilidade por distância, porque as pacientes precisam ir até o laboratório para fazer avaliações, para treinar, etc. E indisponibilidade pela rotina. Então, uma coisa que acontece muito, e talvez, mais uma vez, quem estiver assistindo talvez se identifique muito. Você senta com a paciente fica muito empolgada com o projeto, mas ela fala assim, nossa, e ela tem seus 60, 65 anos, tá? Típica mãe, já avó, provavelmente. Sim. Ela fala, nossa, mas eu não posso participar porque eu cuido de uma outra pessoa. Eu cuido da minha mãe, eu cuido da minha sogra. Ela tem câncer também, ou ela tem Alzheimer. E eu não posso vir aqui fazer um exercício, mesmo eu estando com câncer. Porque eu tenho que cuidar de alguém. Sim. Né? Então, são tantas coisas. Teve uma paciente, essa me marcou muito. Que ela começou até a participar com a gente, ela sempre tinha uma cara muito fechada, mas daí ela foi se soltando bastante com o passar do tempo. E aí chegou um momento que ela sentou assim na minha frente, muito séria, quase chorando. E ela falou assim, poxa Gui, eu não vou conseguir participar, porque eu não tô tranquila. Eu falei, mas por quê, né? Ela falou assim, sabe o que é? Eu tenho um monte de animal. Eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu tenho galinha, eu tenho... Cara, tinha um monte de bicho. Eu acordo todo dia, 5 da manhã, para dar comida para todos eles. E, pelo que eu entendi, ela vivia sozinha, né? Ela vivia sozinha, ela falou. Eu vivo sozinha, sou só eu e eles. E isso é a coisa mais importante para mim. E quando eu venho para cá, eu adoro isso daqui, mas... Nossa, meu coração fica tão apertado e... Eu não quero ficar com o coração apertado. Então, eu não posso deixar eles lá. Então, é por causa disso. E ela quase chorando de ter que me falar não, sabe? Só que aí... Óbvio que sua cabeça fala assim, poxa, mas você tem que viver, né? Poxa, é um câncer, vamos tratar, vamos aumentar a sua qualidade de vida. Mas só que ao mesmo tempo, aquilo, né? a vida dela Sim. Aquilo é muito importante pra ela, né? Então você começa a aprender também que, por mais que você queira algo pra alguém, algumas vezes algumas vezes não, sempre tem tanta coisa envolvida. Sim. E tudo isso tem que ser alterado pra tentar gerar o melhor pra paciente. Com certeza. E tem uma outra questão também, né? No começo, eles principalmente achavam que a gente ia pegar mais mulheres 60 a mais. Então, muitas delas aposentadas. Sim. E, na verdade, não, né? A grande maioria das nossas pacientes estão na faixa dos 40 e poucos, 50 lá. Então, muitas delas estão trabalhando. Sim. E elas não podem parar de trabalhar para ir até Campinas fazer isso, né? Então, é um outro fator também que dificulta um pouco o acesso até lá. Elas só vão ser afastadas do trabalho durante a quimioterapia. Entendi. Então, esse período, esse limbo que ela fica, ela tem que trabalhar ainda. Sim. Então, imagina isso. Você recebe uma notícia, você já sabe que sua vida vai mudar, sua família inteira tem que mudar por você, porque muita coisa vai mudar. Sim. É tanta coisa pra ela que muitas vezes a primeira coisa que ela faz é falar, não, o exercício vai ficar pra cá. Ao passo que algumas falam, não, eu vou fazer de tudo agora, então eu vou mudar tudo de uma vez. Sim. A gente tem de tudo ali e a gente vai tentando convencer para que a paciente consiga estar junto conosco, Muito diálogo, né? independentemente Muita do que conversa, for. né?
E antes de falar dos resultados, né? O que vocês acham não, né? Vocês são cientistas. E através dos estudos, né? O que mais... qual é a principal causa de um câncer de mama, assim? Hereditariedade, estilo de vida, porque normalmente, né, mulheres 40 a mais, ou hoje em dia já tem, assim, também 40 a menos, ou... Bom, o câncer, na verdade, ele é uma doença multifatorial, né? Então, ele pode ser derivado de vários fatores. Tem o fator genético, que você comentou, né? Mas temos o fator estilo de vida. E aqui a gente inclui inatividade física, né? Uma dieta não saudável, vamos chamar assim, tabagismo, consumo de álcool. Então, tudo isso são fatores modificáveis, que a gente chama, que podem aumentar a chance de uma pessoa desenvolver câncer. Né? Então... Um ponto bem importante disso, a gente usa muito essa palavra genético, né? O câncer é genético ou não é genético? Geralmente, quando a gente está falando se ele é genético ou não, é se ele é hereditário ou não. Se ele tem um componente que passou da minha mãe ou do meu pai, principalmente da minha parte materna, para mim. Sim. Esses cânceres de mama, especificamente, eles são uma minoria, tá? Então, tem um percentual menor desses tipos de câncer. Mas, a palavra genético em si, aí sim, a gente pode... inclusive falar que praticamente todo câncer é genético, porque todo câncer precisa de uma alteração gênica nos nossos genes, em algumas células dos nossos corpos, e aqui a gente está falando especificamente da mama, para que daí aquela alteração faça com que aquela célula comece a se proliferar diferente, e não pare mais de se proliferar. Então todo câncer é genético no fim das contas. Sim. Só que nem todo é hereditário. Nem todos eles passaram, tá? Então, esse é o ponto. E aí, esses fatores modificáveis que a Olivia falou, eles podem agir, inclusive, e a gente tem visto cada vez mais agora, trazendo a sardinha de novo pro exercício, que o exercício talvez possa até influenciar nessas mudanças gênicas que acontecem nas nossas células, por exemplo, quando elas já são tumorais, né? Então, uma das coisas que a gente investiga no laboratório é se o treinamento físico, ele pode alterar o tumor. Se ele pode gerar uma alteração no tumor. Então, a gente pega uma biópsia de mama ou do nódulo antes da paciente treinar, ela treina por um tempo e lá no final a gente pega outra biópsia. Que e legal. A gente compara esses dois tumores para ver se eles estão diferentes. E aí, uma vez eles estando diferentes ou não, a gente tem que entender o que está acontecendo ali. Porque é muito possível, pelo menos a gente vê nos animais, que a Olivia gosta tanto. A gente vê, ratos. A gente vê nos animais que parece que isso acontece. E acontece de maneira bastante importante. Então, a gente também está investigando isso nas humanas agora. E tomara que a gente consiga ver esse resultado também. Nas humanas, eu achei ótimo. Nas pacientes. Só os animais, nas humanas. Mas complementando, você falou do 40 a mais, né? O câncer, em geral, ele é uma doença do envelhecimento. Tá. Então, é muito mais comum, posso dizer comum, né? A gente vê o câncer em pessoas mais velhas do que em pessoas mais jovens. Sim. Por isso que a gente coloca ali a idade da mulher a partir de 40 anos, procurar um ginecologista, fazer mamografia anualmente, pra gente diagnosticar sempre bem no início, porque as chances de cura pode chegar a 95% de chances. Então... E a pessoa, ela pode ter, então, a que a gente chama de predisposição para ter o câncer, essa hereditariedade, então. Sim, né? Algumas pacientes já trazem mutações de nascença, né? Então, ela nasce com uma mutação em alguns genes que são conhecidos por regular proliferação celular, por regular todos os processos que acontecem na célula, que são importantes para a célula ou morrer no tempo que ela tem que morrer, ou ser retirada dali quando ela morre. E se esses processos começam a se alterar, ela não morre, e ela fica imortal, e ela começa a se proliferar muito, né? E por isso que o tumor é estranho ali, ele vai crescendo muito no corpo. Essas pacientes que têm essas mutações em genes que a gente já conhece bastante hoje, essas têm maior disposição ou possibilidade de desenvolver câncer. Mas é importante falar uma coisa. Ter maior risco não significa que você tem um martelo batendo, falando que vai acontecer. Porque também dá essa sensação, né? Exatamente. Eu acho que é uma das coisas também né? Tanto assim, na minha família tem, então... É como se fosse já um marcado, né? Ou, enfim, quando a pessoa recebe a notícia, acho que ela já pensa, eu esqueci a palavra.
É uma sentença. Uma sentença. É uma sentença de morte. Ficou muito conhecido o caso da Angelina Jolie na época, que ela descobriu que ela tinha uma mutação, e daí ela fez uma cirurgia. Mesmo. Lembra? Então, Sim. naquela época, tudo começou a se falar muito disso. Sim. E é muito comum das pacientes, quando a gente está nas discussões, agora no Outubro Rosa, várias dessas discussões aconteceram, e uma pergunta que sempre aparece para os oncologistas é: olha, eu tenho, né, casos na minha família, que é uma coisa que sempre vão perguntar na sua consulta, o ginecologista já pergunta, já é natural, né? Ela fala: eu tenho um caso e alguém da minha família tem uma mutação. Eu tenho que fazer o teste também? Todo mundo tem que fazer o teste? Sim. Porque a gente pode pensar assim: não, vamos testar todo mundo então. Faz muito sentido pra gente saber. Só que o que a gente tem com esses testes, a gente pode ver uma mutação lá e isso vai te dar um risco. Vai te dar lá, sei lá, você conhece pela literatura científica que você tem agora 30% mais chance de ter câncer de mama. E um triplex na sua cabeça, né? E agora? O que eu faço com essa informação? Sim, tá. Por isso que é muito importante, né? Então, se você estiver vendo também e estiver nessa situação, entender que, primeiro, você pode ter várias pessoas na sua família que têm câncer de mama. Isso não quer dizer que você vai ter. Esse é o primeiro ponto. Mas, o que é importante você fazer é fazer o acompanhamento como já é sugerido para você. E se você quiser ter um pouco mais, né, um acompanhamento mais específico, é procurar o que o pessoal chama de oncogeneticista, né? Alguém que trabalha, é um oncologista que trabalha especificamente com esses testes. Sim. E aí ele vai indicar pra você se você tem que fazer ou não. Porque às vezes você vai fazer, então eu já vou tirar minha mama. Não, você vai fazer uma cirurgia dessa por qualquer motivo, a gente tem que ver se vale a pena, se os estudos, se a ciência está mostrando que aquilo vai reduzir sua chance de desenvolver câncer ou de morrer, né? Então, tudo isso tem que ser ponderado e aí uma conversa com toda a equipe é muito importante. Não é do nada, não é todo mundo que sai testando e não é todo mundo que sai retirando mama. Isso é muito importante. Então, enquanto você não tiver o diagnóstico, vida que segue, prevenção que segue. E uma vida saudável já ajuda muito, né, nisso, então. E desses resultados, assim, vocês já têm alguns resultados que vocês podem compartilhar aqui com a gente? A Olivia tem. Cenas para os próximos capítulos. E aí, eu quero ser convidada daqui um ano para compartilhar. A gente tem, só que o número de pacientes que a gente tem ainda é muito pequeno. Pra gente dizer que esse resultado é estatisticamente... comprovado não, né? Diferente, assim, que de fato o exercício físico tem uma mudança significante, a gente precisa aumentar o número de pacientes para dar certeza. Por isso, daqui a um ano a gente vai responder essa pergunta. A gente vai voltar daqui a um ano. Isso é legal que a Olivia tá falando, porque isso vale para tudo que a gente vê, né? Ficou muito latente, agora já faz um tempo, mas na época que a gente estava passando pela pandemia, a gente discutia muito mais essas questões. E era muito comum a gente escutar, às vezes, né? Alguém: nossa, mas eu não tomei a vacina e eu não tive Covid. Ou eu tomei a vacina e eu tive Covid. Né? E ligando casos pontuais em lugares pontuais com uma causa e um efeito. Então, por isso que é importante, isso que a Olivia falou, pra gente não gerar nem expectativa, nem também uma frustração com pouca gente sendo estudada. A gente precisa aumentar o número de pessoas, aumentar o número de centros, que a Olivia falou antes, a gente tá indo para outros lugares. Que legal. Porque quando você faz em outros lugares, você também fala assim: olha, pode ser um efeito que é só do CAISM, só os pacientes que vão lá no CAISM se beneficiam por algum motivo, a gente não sabe qual. Não, se a gente faz aqui e dá certo, aqui lá no CAISM, se a gente faz num hospital em Sorocaba, lá na Austrália, lá na Europa... Falar, tipo, lá no Nordeste... Exatamente. E a gente vê os resultados muito similares num estudo que a gente chama de multicêntrico, ou seja, com vários centros. Isso toma uma força muito grande para falar: opa, peraí, tem algo aqui de fato que tem um efeito. Agora, o que a gente pode falar já, não especificamente do nosso estudo, com todos os dados que a gente tem na literatura hoje, a gente consegue dizer com bastante força, assim, já a gente precisa avançar bastante, mas já com bastante força, com o que a gente chama de evidências fortes. Que maiores níveis de atividade física previnem câncer de mama, e previnem bastante, então com reduções de risco de até 20%. Então você vai ter 20% menos chance de desenvolver câncer de mama. Isso é muito importante. Por isso, aumentar o nível de atividade física é importante. Para pacientes que já têm câncer de mama, logo após o diagnóstico, aumentar também esses níveis de atividade física, também podem prevenir efeito adverso, então prevenir... perda de massa muscular, prevenir fraqueza, fadiga relacionada ao câncer, prevenir sintomas de depressão e ansiedade, enfim, todos esses sintomas podem ser prevenidos ou atenuados. Pode prevenir recidiva
Então, eu já tive... aliás, antes de falar de recidiva, pode aumentar a chance de você ter uma resposta ao tratamento. Sim, Isso é total. muito importante. E aumenta super a chance também, em 20, 25 pontos percentuais. Legal. Isso tem tratamentos, droga que está sendo testada que não chega nesse número. E tem programa de exercício que chega e é muito mais barato e mais fácil de fazer. Só não pare de tomar medicação. Exatamente. Sim, isso é importante. Esse é sempre aliado com a medicação, né? Sim, Nunca total. ele substitui. E também previne essa chance de recidiva, ou seja, se eu já tive, né? Preciso fazer atividade física também? Não, agora eu já fiz, então... Sim. Não, continue fazendo porque a gente também tem prevenções do câncer voltar e o que muita gente sempre pergunta é, e de morrer? Né? Me ajuda também a morrer menos? A gente também já tem evidência bastante robusta para falar que parece que a mortalidade é diminuída e também em níveis bastante significativos, em até 30% de diminuição. Então, aumentou o nível de atividade física, a gente já consegue falar que esses efeitos muito possivelmente vão acontecer. Agora, nesse período que a gente está trabalhando, como a Olivia estava falando, aí a gente tem que aumentar esse nosso número de pacientes para poder falar com mais certeza mesmo. Total. É que nós, não cientistas e fofoqueiros, a gente já fala... Queremos spoilers. Com certeza, total. Já sai amanhã no jornal já falando. Sai querendo. Pessoal de Campinas cura o câncer. Eu já não A ideia é essa. Não tô fazendo nada, já... a minha família é responsável pela cura. E a gente... Mas precisa de muitos dados e são muitas variáveis mesmo, né? Aliás, ponto importante da cura. Câncer de mama tem cura. É sempre importante falar isso. Ainda tem muita gente que pensa que não, o câncer não tem cura. Não, a gente não sabe como ele se desenvolve completamente. A gente não consegue prevenir, assim, como se fosse uma doença que a gente já tem remédio muito pontual, assim, porque ele é muito diverso. Sim. Mas a maioria, como eu falei, a maioria dos cânceres de mama tem cura. Então, se você é uma mulher, acabou de descobrir o seu câncer de mama, é muito mais possível que você vai ser curada do que não. Sim. Depende do câncer, claro, mas em geral é muito mais possível que você vai ser curada ou não. Então, a notícia é boa. A notícia é muito boa. E para aquelas mulheres que não têm câncer de mama, né, não tenham medo de fazer o exame, né? Então, assim, mulheres em qualquer idade, o autoexame é muito importante. Mulheres acima de 40 anos, manter mamografia anualmente, porque quanto mais cedo a gente descobre, maior as chances de cura e vida normal. Sim, total. E vocês acham que teve alguma mutação também a partir de pesquisas, né? Não só do trabalho de vocês, mas assim, como esse câncer ele existia e acontecia, tipo, há 10 anos atrás, 20 anos atrás e agora? Ou a mutação, sabe? Assim, O desenvolvimento dele, você disse? Pergunta legal. Porque eu fiquei pensando, às vezes a gente fala, o Covid já mudou, né? O Covid já não é o mesmo. E faz o quê? 3 anos, né? Tipo, então, mudou alguma coisa, assim? Boa pergunta. Separando as coisas, obrigada, né? Óbvio que a Covid é causada por um vírus. E a gente não tem isso pro câncer de mama. Então, o vírus ele tem essa capacidade de ir mudando e se adaptando. Mas as células as células da mama que se transformam e se tornam neoplásicas, ela se transforma. A partir do momento que ela se transforma, ela é diferente. Então, isso já acontece. É que tem 2 processos que vão acontecendo com o passar do tempo. O fato dessas células irem se adaptando, então, acontece algo que a gente chama de pressão seletiva nelas. Então, elas querem sobreviver. Toda célula quer sobreviver. Na verdade, a célula do câncer ela é mais adaptada do que as outras, se a gente pensar. Porque a gente faz de tudo para viver para sempre. Sim. Ou, em geral, as pessoas fazem. Sim. A célula do câncer vive para sempre, teoricamente. Desde que ela tem energia, ela vai vivendo. Entendi. E ela vai vivendo. A não ser que você não mate ela de fome, ela vai viver. Essa é a característica dela. Ser imortal. Ela exatamente escapa todos os mecanismos que o nosso corpo tem de matar uma célula quando ela já está ficando diferente. Ela escapa isso. Então, com o passar do tempo, conforme a gente foi descobrindo terapias e tratamentos que conseguem ir modulando essas células para matar elas também, aquelas que sobrevivem, vão sobrevivendo. E daí você vai retirando as que não sobreviveram e só deixando essas que sobrevivem. Então você gera uma pressão seletiva para deixar só essas que sobreviveram lá. Ou seja, você até pode tornar mais forte. Se a gente tem dado para falar que isso aconteceu de fato, eu não conheço e eu imagino que não. Tá? Até o que a gente tem, não. O que a gente conhece de câncer é que você tem os subtipos e o que foi acontecendo mais, que são as 2 coisas que eu falei, é a segunda. A gente sabe mais. Sim. Então, se lá em 2000, né, um artigo muito clássico foi publicado falando dos chamados hallmarks do câncer, os principais vias que produzem câncer. Tinha, sei lá, 5, acho que vias. Hoje isso foi se expandindo para 10, 12 vias.
Porque a gente sabe mais, a gente tem mais método para saber. E aí, sabendo mais, você acaba conhecendo outros tipos, né? Sim. Então, as duas coisas vão acontecendo junto. Sim. Mas eu iria por esse caminho. Mas para bater o martelo também, não sei tem uma também. informação super forte, Sim. E, então, voltando assim para o projeto de vocês, então vocês fazem as atividades físicas com as mulheres, então elas têm um dia para ir lá certinho, fazem atividade com vocês, e daí vocês falaram que vai até o momento do início do tratamento, é isso? Isso. Elas começam a quimioterapia? Pode ser ou a quimioterapia ou a cirurgia. Ah, tá. Então, geralmente, ou elas começam logo com a química, a gente chama de quimio neoadjuvante, quando ela é feita antes da cirurgia. Depois elas vão pra cirurgia e daí a gente vai analisar ela no pós-cirurgia. Ou elas começam com a cirurgia e depois vão pra química. Daí a gente chama de quimioterapia adjuvante, daí a gente vai analisar elas no final da quimioterapia. Logo após a quimioterapia. E a quimio... Nossa, falhou. A quimioterapia, ela influencia na atividade física? Tipo, ela fica mais cansada ou é mais difícil dela continuar? Essa é uma excelente pergunta e sim... Nossa, eu estou muito bem hoje, obrigada. Tá de parabéns, pode Obrigada, trabalhar galera. com a gente. Essa é uma questão muito importante, porque um dos maiores efeitos adversos, assim, vamos dizer, da quimioterapia é a fadiga. Porque... Elas ficam muito gente escuta cansadas, muito, né, disso, enjoo, assim. né? Realmente é um efeito que acontece muito. E essa fadiga também pode estar associada à perda de massa magra, à perda de força, né? À perda da capacidade aeróbia. Tudo isso pode culminar em maior fadiga e são os efeitos diretos da quimioterapia. Sim. Mas temos aí, né, uma intervenção, né? A gente pode chamar assim, uma terapia, né? Que consegue modular isso e ajudar essas mulheres a passar pela quimioterapia, que é o exercício físico. Então, o exercício físico, quando ele é feito de forma pensada, né, sistematizada, ele pode aumentar a massa magra, ele pode melhorar a força, ele pode melhorar a capacidade cardiorrespiratória dessa mulher, que vai fazer com que reduza a fadiga, fazer com que ela possa passar por esse tratamento, né, melhor e viver com mais qualidade de vida, mesmo tendo um tratamento tão difícil, né, tão pesado. Então, por isso que a gente sempre fala que mulher em quimioterapia pode e deve fazer exercício físico, porque vai ajudar muito. E no pós-cirúrgico? Sim, também. Desde logo, né? Assim que ela termina a cirurgia, ela vai precisar da liberação médica, né? Toda a parte de cicatrização. Mas assim que ela termina a cirurgia, ela pode treinar também, normalmente. Que legal. E é um treino comum? Assim, um treino parecido com o que a gente faz na academia? Como é que é, assim? Sim. Você pode mostrar pra gente? Não. Rapidamente. Você pode mostrar pra gente? Sim. Quer falar? Pode ser. Você quer mostrar? Não. É literalmente o mesmo, né, Bia? O que muda bastante, assim, o que é importante de falar? Que é importante a paciente procurar aquilo que ela pode fazer, né? Porque senão, é que nem falar, nossa, eu tenho uma medicação super avançada que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos e ela só está disponível nos Estados Unidos e custa $1 milhão. Eu não consigo comprar, não está no meu país, então eu não vou tomar. Então, eu prescrevo isso para paciente. Não vai adiantar nada. Né? Eu tenho que prescrever aquilo também que a pessoa pode fazer. Então, a primeira coisa que é mais importante é o melhor dos treinos que a gente puder falar aqui, seja ele qual for, o melhor treino vai ser o que a paciente pode fazer. Sim. Então, porque também, se ela não está acostumada, já são pacientes que não treinam, né? Em geral, sim. Assim, que não tem atividade física, então é começando uma atividade física de qualquer jeito. Né? Isso é importante para todo mundo, de falar assim, olha, procura o que você pode fazer. Como lá no laboratório a gente tem que controlar as variáveis, como a gente falou, então a gente prescreve esse treino bem organizado que a Olivia falou, né? E a gente pensa nele da melhor maneira possível para potencializar essas adaptações que a Olivia falou, de capacidade cardiorrespiratória, de massa magra e de força muscular principalmente. E também para pensar nas adaptações do tumor, mas principalmente para essas três. Então, qual que é o padrão para gerar adaptação nessas três? O padrão é fazer o que a gente chama de treinamento combinado. Nossa, nunca ouvi falar desse tipo de treinamento, só ouvi falar, meu professor lá na academia falar de pirâmide, falar de, sei lá, de drop set, enfim. Treinamento combinado nada mais é que fazer treinamento aeróbico com treinamento de força, que é a musculação. Sim. Tá? Então, basicamente, é o protocolo que todo mundo faz na academia. Quando você vai pra academia, você vai caminhar um tempo na esteira, em geral, ou ficar um pouquinho na bicicleta lá, e depois vai fazer seu treino de força. Lá no laboratório, a gente faz primeiro o treino de força, e depois o treino aeróbico em bicicleta. O que diferencia bastante o nosso treino é que a gente faz ambos os treinos em alta intensidade. Bem alta intensidade, na verdade. Que legal. Então, o treino de força ele é realizado até
que a gente chama de falha voluntária ou próximo à falha voluntária. Então, é quando o paciente está realizando as repetições dela e ela chega lá entre 8 e 12 repetições quase morrendo. Reclamando. Exatamente, como todo mundo. Então, elas chegam, elas fazem todas as séries dessa forma. Então, isso é muito importante para todos os exercícios. E o treinamento aeróbio é um HIIT. O HIIT agora tá na moda, né? Nossa, fazer um treinamento intervalado. A gente faz um treinamento intervalado que muito provavelmente, para todo mundo que tá vendo também, você não faz na academia nem o treino de força, nem esse treino. Sim. Porque ele é em alta intensidade. Só que é importante lembrar, essa intensidade máxima, ou próxima da máxima, é sempre prescrita a partir do máximo da paciente. De acordo com a paciente, Que não é o meu máximo, não é o da Olivia, não é o seu, que é uma atleta. Eu tô pensando o quanto eu tô treinando mal. Eu pensei agora. Em geral, todos nós treinamos pouco. Mas aí esse é o ponto que a gente falava no início. É um treino comum. A gente pensa nessa paciente com câncer exatamente como a gente pensa numa pessoa sem câncer. Total. Todo mundo tem alguma restrição. Então, é comum uma pessoa chegar, ela não tem câncer, mas ela tem uma dificuldade de mobilidade, uma tendinite. Às vezes, essa tendinite é pior para a realização do treino do que a paciente ter câncer. A paciente, antes do tratamento, ela é saudável. A gente pode falar com relação ao todo. Ela geralmente é obesa ou tem sobrepeso, tem algumas outras questões que estão influenciando esse quadro. Mas o câncer de mama, especificamente, ele é externo. Então, ele tem menos efeitos sistêmicos, né? Então, a gente pensa nela como uma paciente sem câncer. E quando ela vai para quimioterapia, a gente vai começar a trabalhar com essas pacientes também no ano que vem. Mas o que os estudos já mostram que é a mesma coisa. Você continua trabalhando em altas intensidades, é seguro, é possível, tem que ser feito junto com toda a equipe multidisciplinar, como sempre. Todo mundo tem que ter liberação médica para treinar. E daí você fica atento com alguns sintomas. Mas os sintomas são, se a paciente estiver com febre, daí ela não vai treinar. Todo mundo, se estiver com febre, não vai treinar. Entendeu? Se ela estiver enjoada, ela não vai treinar. Todo mundo que estiver enjoada, não vai treinar. O que acaba acontecendo é que pode ser que essa paciente, por estar passando pela quimioterapia, tenha mais predisposição a ter esses sintomas. Mas, no final das contas, o pensamento do treino é o mesmo como se fosse uma pessoa sem câncer. Legal. E elas treinam juntas? Todo mundo treina junto no mesmo horário? Hoje não. Hoje, como nós temos um número reduzido de pacientes, elas treinam uma por vez com um profissional ali do lado, mas a gente vai ver como que vai ser quando esse número de pacientes aumentar, né? Hoje a gente consegue comportar somente uma paciente por horário. Vamos ver. Tomara que vocês tenham esse tipo de problema. Como é que a gente vai fazer? Exatamente. A gente torce todo dia. A gente torce todo dia pra receber mais gente. E tem uma coisa também legal do projeto, Bia, que eu acho que é legal de falar, que a gente tem 2 grupos no nosso projeto, né? Especificamente para pesquisa, tá? Um grupo faz esse treinamento que eu falei e um grupo, ele faz só alongamento. Que legal. Esse grupo para poder ter essa diferença assim. Exatamente. Pra gente controlar. Então, esse é um grupo controle, né? Quando você toma uma vacina, o grupo controle toma placebo. Toma algo lá que não tem a vacina. No exercício, a gente não pode fazer a pessoa puxar um ferro e não ter. Aliás, até podia, na verdade. Bom, enfim. Mudamos a pesquisa agora. Então, o que a gente faz? A gente coloca ela pra fazer algo que a gente sabe com a ciência que não vai gerar adaptação na força, massa muscular e na capacidade respiratória. Só que a gente faz com que a paciente vá até o laboratório. Porque pode ser que vários efeitos aconteçam só pelo fato delas estarem em contato com a gente. Então, a gente quer manter o contato e só isolar, lembra que eu falei? Né? Só isolar uma coisinha. Então, a gente quer isolar só o treinamento. Para isso, ela vai até lá, ela conversa com todo mundo, ela é avaliada, só que ela não faz o mesmo treino. Né? Mas, Gui, não é importante fazer o treino? É importante. Essas pacientes concordam, elas sabem que elas podem cair num grupo ou no outro. Não é a gente que escolhe, né? É literalmente o computador que vai escolher aleatoriamente. Ela pode parar a hora que ela quiser, tanto do grupo do treinamento quanto do outro grupo. E depois que ela termina, é oferecido para ela o mesmo protocolo que as outras pacientes tiveram. Então, se ela passou por esse período é um período curto também para avaliar. Se ela quiser fazer outro tipo de treino, assim... Depois ela pode vir com a gente e falar, você já passou, terminou o tratamento? Agora a gente pode te disponibilizar se você quiser também, porque a gente sabe que isso é importante. Assim como na vacina. Fazendo de novo, né, o contraponto aí, aquelas pessoas que tomaram e daí receberam o placebo, depois ficaram sabendo que era o placebo, tinham a oportunidade também de receber a vacina uma vez que ela fosse comprovada de ser segura e ser efetiva, né? Então é mais ou menos a mesma ideia. Mas o que tem acontecido bastante também, né? As pacientes vêm conversar com a gente depois que elas terminam o tratamento, elas vêm falar assim, me matriculei na academia. Que legal. Comecei a trabalhar,
treinar na academia lá do prédio e tal. Então, beleza, só essa né? mudança de mentalidade, né? Essa mudança que a gente... A sementinha que a gente colocou para elas mudarem estilo de vida pra gente, né? Quanto tempo que a paciente fica com vocês? Depende. Pra cada uma é uma também. Porque depende do tempo que ela vai começar o tratamento. Legal. Enfim, a gente tem uma lei no Brasil que propõe que determina que a paciente entre o diagnóstico e o começo do tratamento só possa ter 60 dias, né, nesse tempo, tá? Então, deveria ser no máximo 60 dias. Em geral é menor. Em geral é bem menor porque ela já chega com o diagnóstico lá. Então, como ela já chega com o diagnóstico, ela já vai pra oncologia mais cedo. Tá. Quando uma paciente fica mais tempo com a gente vai ficar com ela cerca de um mês e meio antes de tratar. Tá. A gente precisa de, no mínimo, pra ela seguir depois de 7 semanas. Então, ela vai ficar 1 mês e meio a 2, tá? Depois ela vai seguir pro tratamento. Aí depende do tratamento também. Em geral, a gente tá falando de 6 meses, 7 meses depois desse período que ela trabalhou com a gente. Então, no todo, 9, 8 meses. Aí, desde que ela chegou, começou o contato, treinou com a gente, tratou, fez a avaliação final. Porque daí lá no final a gente faz essa última avaliação e a gente acompanha também durante o tratamento para ver se os sintomas que ela tem, né? E também algumas variáveis cardíacas, do grupo que treinou lá antes, tem alguma diferença. Se a gente está conseguindo proteger ela desses sintomas durante o tratamento. Que né? legal. Então a gente faz esse acompanhamento também. Que massa. E vocês avaliam elas todo o treino? Como você falou, aquele de pegar o... A gente avalia antes delas começarem o protocolo de treino, então quando elas ainda estão sedentárias, né? Elas receberam o diagnóstico, a gente foi conversar com elas aceitaram participar do projeto, a gente faz uma série de avaliações, aí elas começam o treinamento, seja ele treinamento combinado ou pro grupo controle, que seria alongamento. Quando tiver próximo ali delas começar, a gente fica acompanhando no sistema, quando elas vão ou pra cirurgia ou começar a químio, pelo menos, né, uma semana antes, a gente refaz todas as avaliações, aí elas vão pro tratamento. Quando elas estão terminando, a gente também fica acompanhando, a gente refaz todas as avaliações. Porque tem um monte de variável, né, que a gente olha. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu tenho interesse de saber se, quando a pessoa faz exercício, se ela está liberando algumas moléculas que podem cair na corrente sanguínea, chegar lá no tumor e daí fazer o tumor ou crescer menos ou até diminuir. Né? Então, eu estudo moléculas que chamam microRNAs, que estão dentro de outras estruturas que chamam vesículas extracelulares. Tem esse nome grandão, mas é como se fossem umas cápsulas assim que carregam coisas lá dentro. E essas coisas são entregues para o tumor. Lá na Austrália, nesse período que a Olivia falou, eu vi que quando a gente tira essas vesículas de animais que se exercitaram, então a gente bota os camundongos para correr na esteira até eles cansarem, aí a gente tira o sangue deles, depois que a gente tira o sangue deles, eu posso extrair essas vesículas, só elas, fazer um concentrado delas, e aí eu posso lá no laboratório tratar célula de câncer separada. Então a gente tem várias linhagens que você consegue cultivar elas por muito tempo. E aí o que eu já vi é que quando a gente pega essas vesículas e trata essas células, a gente reduz proliferação tumoral. Então, uma das coisas que a gente faz é coletar sangue dessas pacientes depois de uma sessão de exercício. Só que isso tem que ser feito depois da gente fazer o teste aeróbio. E aí, nessa sessão, a gente faz o teste de força. E aí, a Olivia tem interesse no fluxo sanguíneo. A minha parte é mais legal. A minha parte é muito A minha parte depende da dela, na verdade. Se a dela não acontecer, a minha vai acontecer menos. Como o Gui falou, eu avalio o fluxo de sangue no tumor através do ultrassom. Mas por que eu faço isso? Porque o tumor, ele tem uma característica, né? Dele ter ali os seus vasos sanguíneos para ele se proliferar. O problema é que esses vasos sanguíneos, eles são disfuncionais, vamos chamar assim. Eles não são iguais os vasos sanguíneos saudáveis que a gente tem no corpo. Isso faz com que menos fluxo de sangue chegue naquele tumor. E se menos fluxo de sangue chega lá, menos oxigênio chega. Então, a gente fala, né, que é um ambiente hipóxico, com pouco oxigênio. Células, em geral, quando está numa situação de hipóxia, elas morrem. O tumor, não. O tumor, quanto mais hipóxico, né, ele se prolifera mais. Então, por que é importante aumentar o fluxo de sangue no tumor? Porque mais sangue vai chegar, mais oxigênio vai chegar. E isso, por si só, assim, em teoria, né, pode mudar ali o que a gente chama de microambiente tumoral para um tumor menos agressivo, vamos dizer assim. Mas não só isso, quando a gente... Todo o tratamento, ele é feito através da corrente sanguínea. Então, a partir do momento que a gente aumenta o fluxo de sangue para aquele tumor, em teoria, a gente está aumentando a entrega de medicamento também.
Que legal. E o exercício físico, ele é conhecido, né? Por ter efeitos vasodilatadores, né? Ele aumenta o fluxo de sangue enquanto a gente faz uma sessão de exercício. E angiogênicos. Só que aqui a gente vai falar de uma angiogênese fisiológica. Novos vasos sanguíneos que são funcionais. Né? Então, eles vão melhorar a entrega, né? de medicamentos, a melhor entrega de sangue e oxigênio para esse tumor. E se Deus quiser, de vesícula também. E daí ela me ajuda bastante se tudo der certo na pesquisa Se tudo dela. der certo aqui também pelo dá. amor de Deus, precisa dar certo. Gente, que incrível. Minha família é muito legal. Não, é muito interessante, porque o que chega para a grande massa é muito a cura do câncer. Mas olha quantos fatores, né? Tanto a gente sabendo disso... Ai, nossa, por isso que, assim, tomara que chegue muitas pessoas essa nossa conversa. Enfim, a pesquisa de vocês receba bastante investimento financeiro, né? A gente precisa disso, né? Para que possa desenvolver mais pesquisas, para que a gente possa ter mais informação, possa ter mais medicamento funcional. Então, nossa, é super importante tudo isso, né? E começa dentro de um laboratório, né? Dentro de uma pesquisa, assim, muito minuciosa para que cheguem mais pessoas, né? E eu tava pensando também o quanto o mental também é importante, né? Porque eu fiquei pensando em como eu treino mal, assim, o quanto eu tô treinando mal, e o quanto deve ser fascinante essas pacientes poderem sentir que elas conseguiram terminar esse treino. Né? Assim, então, quanto isso já é magnífico. E sabendo que está ajudando na cura de um câncer, meu Deus, como deve ser potente isso para vocês também. Assim, os feedbacks que vocês recebem ali todo dia delas, né? É o que nos dá força, né? Acho que a fala que mais me marca, a nossa primeira paciente, uma paciente super vulnerável, com uma história de vida assim, super, super forte. Ela foi a primeira paciente, né? Como eu falei, estava sempre sorrindo no laboratório. A gente conheceu ela mais no final, porque a gente estava na Austrália. Uma mulher super forte, assim, cara, vinha de super longe para treinar com a gente. E aí a gente sentou no final com as 3 primeiras pacientes e pegou o feedback delas até para fazer um vídeo. Depois a gente pode até passar o link e o endereço do Instagram para o pessoal ver, porque o vídeo tá lá. E pega algumas frases dela. Mas ela falava pra gente assim, o exercício... Porque a gente vai com a ideia do que a gente está testando, né? Então, o exercício vai deixar ela mais forte, vai deixar ela com mais capacidade respiratória, menos cansada, etc. Tudo isso ela falou. Mas dificilmente isso é a primeira coisa que vem na fala. Sim. Então, o dela marcou porque ela falou assim, eu percebi que eu posso. Ela falava só assim. Nossa, gente. Eu percebi que eu posso, que eu tenho uma doença, mas eu posso. Eu posso passar por isso, eu vou poder enfrentar isso e eu posso, sabe? Ponto. A outra, a Mariane, que também estava com a gente ontem, ela já passou por todo o processo. Aí ontem estava lá na festa, ela relata nesse vídeo, eu não sei se essa parte a gente colocou no vídeo também, mas enfim, é um relato dela. Ela era motogirl, né? Então ela trabalhava de moto, entregando as coisas e tal. E ela não fazia atividade física nenhuma. E ela falou que, a minha primeira coisa na cabeça foi, poxa, eu já não fazia antes, vou fazer agora que eu tô toda estrupiada, que agora eu tô com câncer. Tô mal, assim, né? Tô mal, exato. E ela falou, não, vamos lá, né? Alguém lá do laboratório, a Rafa, convenceu bastante ela e tal. Ela falou, não, vamos lá, vou fazer. E uma das coisas que mais motivava ela era o fato dela pensar que se ela não fizesse nada, ela não ia conseguir subir na moto. Porque é na moto que ela se sentia livre, né? Ela é obesa e tudo mais. E ela, poxa, todo aquele quadro a gente conseguiu ir contribuindo para ele se reverter. E na moto ela se sente livre. E aí ela nos relata que isso deu força para ela para entender que ela pode continuar. Sim. E que aquilo ajudaria ela a continuar e não perder esse momento de liberdade para ela. Então, que nem você falou, né? O mental, no final das contas, é o que faz as pacientes continuarem se movendo. Né? Se mover é importante, ter sua capacidade respiratória é importante. Tudo isso realmente faz viver mais e faz viver melhor. Só que tá em contato com outras pessoas que estão passando pelo que você tá passando. Por pessoas que recebem pessoas como a gente, que já passaram por aquilo e pode levar outras experiências para elas. Sim. É muito importante, faz a cabeça delas ficarem cada vez melhor e daí ir dando força para, que nem a primeira paciente falou, né? Poder fazer, entender que ela pode. É muito massa. Aí a gente gravou com a Regina, que é doula, uma aluna nossa que é doula. E a gente sempre fala muito sobre parto, né? E ela fala assim... E cada mulher tem uma reação ou uma ideia, né?
eu tenho medo e tal. Ela fala que o parto vai ser de acordo com o que você conhece sobre parto. E acho que tem muito a ver com receber uma notícia dessas, né? Então, de repente, tudo que você ouviu de pessoas que você conheceu, né? E às vezes essa sentença, né, entre aspas, assim, que a pessoa recebe, pode mudar completamente tendo contato com pessoas que já passaram por isso ou que estão em atividade. Então, acho que faz toda a diferença também estar junto, né, com outras mulheres que passam por isso, né? Com certeza. Vamos para as nossas perguntas? Temos perguntas, Maju? Temos. A Rosângela perguntou: quais adaptações são necessárias para quem nunca praticou atividade física antes do diagnóstico? Obrigado, Rosângela, pela sua pergunta. Muito boa. O que a gente tem que sempre pensar é onde está o seu limite, como a gente falava anteriormente. Né? Então, é muito pessoal isso, mas eu vou pensar numa paciente média que a gente tem, tá? Numa mulher média que chega pra gente. Geralmente é uma pessoa de meia idade ou idosa. Essa pessoa, ela geralmente está com sobrepeso ou obesidade. E o combo natural de sobrepeso e obesidade. Diabética e hipertensa, tá? Então, primeiro passo. Tem uma liberação médica que a gente faz no laboratório também. Isso é importante, né? Praticar exercício. Então, precisa passar para o médico. Geralmente é o cardiologista que faz isso, porque ele vai fazer um exame máximo em você para saber se seu coração pode chegar até o máximo. Basicamente, essa é a ideia. E se não puder chegar até o máximo, até onde ele pode chegar? Sim. É 70%, 80%? E daí essa informação vai ser passada para o profissional. Uma vez que essa liberação e você está, né, tranquilo para saber que seu corpo pode realizar aquela atividade, essas pacientes, em geral, elas praticamente não têm adaptação nenhuma. Elas podem fazer tudo que está disponível. O que costuma ser mais fácil no início é ou caminhar, mas com a caminhada dificilmente você consegue atingir intensidades maiores. Então, a gente trabalha no laboratório com bicicleta. Então, é uma adaptação, a gente já pode pensar, porque a bicicleta você pode pedalar mais rápido que você não vai cair, né? Em geral, porque você está segurando, você está sentado. Né? Então, a bicicleta é mais segura nesse sentido. Em geral, quem nunca fez nada para fazer musculação, costuma começar nos aparelhos, porque os aparelhos são mais estáveis. Até a coordenação motora, exatamente, né? Exatamente. Então, como tudo é mais estável, fica mais fácil de começar e atingir cargas maiores também. E aí, com o passar do tempo, isso pode se tornando um pouco mais avançado, um pouco mais complexo. Legal. Mas eu sempre lembro, né, nesse ponto, a gente fala aqui de um lugar, imaginando que todo mundo tem acesso ao aparelho e uma academia. O que não é a realidade das pessoas. A gente recebe paciente que às vezes não tem tênis. Sabe? Um tênis que é legalzinho, assim, pra minimamente tá confortável e protegida, né? É comum, que nunca pensou em ter uma roupa pra praticar, pra estar mais confortável praticando exercício. Então, tenta olhar pra sua situação. Se você não tiver acesso a tudo isso, muito provavelmente tem uma rua, muito provavelmente tem um parque próximo da sua casa e talvez uma caminhada já é melhor do que não fazer nada. Tá? Então, essas adaptações mínimas aí, elas já permitem dar os primeiros passos. Mas uma vez que você deu, procura um profissional que você se sente confortável, que você confia e que é competente, que daí esses ajustes do treino vão sendo considerados caso a caso. Show. Legal. A Renata perguntou: existem exercícios que devem ser evitados por pacientes com câncer de mama? Responde você. A gente volta por caso a caso, né? Então, em geral, não. Existe, na verdade, uma questão quando o câncer é metastático para osso, pode ter maiores chances de fratura. Então, daí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, principalmente para teste de força máxima, né? A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas, em geral, não. Como o Gui falou, a gente prescreve o treino para uma pessoa, como se fosse uma pessoa saudável. As recomendações, né, mundiais, assim, justamente, a prescrição do treino para o paciente com câncer é praticamente igual a do paciente saudável. Exatamente. Então, tirando essa questão, a não ser que a pessoa tenha alguma outra limitação física, né? Então, por exemplo, no caso da mastectomia, né? Que muitas mulheres acabam perguntando, né? Até que ponto elas podem treinar. Até ontem a gente estava discutindo isso, né? Às vezes, por exemplo, quando a mastectomia é de um lado, ela não está conseguindo ainda levantar o braço de um lado, mas tem outro braço funcionando. A perna está funcionando. Então, a gente adapta o treino de uma forma que ela consiga fazer, né? E depois, conforme ela for melhorando, ela volta a treinar do outro braço, não tem problema nenhum. Lembrando que tem uma diferença, principalmente com relação a essa cirurgia, a situação de cirurgia, ou pós-cirúrgico,
que é do trabalho do fisioterapeuta e do profissional de educação física, né? O pessoal, a paciente principalmente, ela junta tudo no mesmo... Sim. Todo mundo é doutor e doutora, né? A partir do momento que entrou no hospital. Mas as coisas são diferentes. Então, a fisioterapia vai trabalhar principalmente nesse momento que a paciente saiu ali da cirurgia, porque é um trabalho diferente que a gente não sabe realizar. Eles sabem realizar da melhor maneira possível. E uma vez que essa paciente, naquele membro, né, que foi mais afetado pela cirurgia, foi trabalhado, ela vai liberar pra gente utilizar as cargas maiores e poder progredir naquele membro. Mas como a Olivia falou, o resto tá livre. E pacientes passando pelo tratamento, talvez elas tenham, por causa dos sintomas, né, elas possam estar em alguns momentos muito fadigadas e não consigam realizar. Sim. Como uma pessoa que estaria muito fadigada também não realizaria. Mas daí, falando especificamente desse momento, existem alguns estudos que pensam nos momentos de treinar essa paciente depois das sessões de quimioterapia. As sessões não acontecem todo dia, né? Então, ou elas, em geral, ou elas acontecem de 21 em 21 dias, ou elas acontecem depois no período semanalmente. Sim. O período, pelo que as pacientes relatam, o período logo após ali, os primeiros dias ou até a primeira semana é o período mais intenso. Então, nesses casos que a paciente está passando pela quimioterapia, pode ser legal pensar em inserir o exercício nos momentos que ela está se sentindo melhor, né? Então, se ela é mais sensível e os 3 dias logo após, a semana logo após a sessão de quimioterapia, ela está pior, talvez voltar a realizar nesse período pós esse momento que ela está pior e daí voltar com a intensidade conforme ela for conseguindo realizar. Mas, em geral, contraindicação só se tiver algo muito específico acontecendo mesmo. Legal. A próxima eu acho que vocês acabaram de responder. Quem fez mastectomia pode treinar braço? Pode. É só você tentar essas questões que a gente falou, né? Então, após a liberação médica, toda a parte de cicatrização, né? Como o Gui falou, o fisioterapeuta vai agir ali no primeiro momento. A hora que o paciente for liberado, pode treinar. Às vezes, vai treinar com uma carga menor, dependendo do lado, né? Mas pode treinar normalmente. Legal. A Júlia perguntou: é mais importante exercício aeróbico ou de força para quem tem câncer de mama? Excelente Isso é pergunta, quase Júlia. filosófico. Os dois são importantes. A principal prescrição, né, o principal protocolo sugerido por todas as agências ao redor do mundo, então tanto o Colégio Americano de Medicina do Esporte, os colégios europeus, o Colégio Australiano também, que tem vários grupos lá que trabalham bastante com câncer, eles indicam utilizar ambos os protocolos, porque ambas as adaptações são importantes, né? Então, por exemplo, a gente tem resultado hoje que aumentar em MET é uma medida de gasto energético, tá? Ou também de capacidade, a gente vai pode considerar em pra gente capacidade respiratória, mas você melhorar um pouquinho sua capacidade respiratória, que geralmente você melhora com 6, 7, 8, talvez até mais, com uns 2 meses de treinamento aeróbio, você já tem reduções de risco de 7% a cada dessa unidade que você melhora. E isso você melhora muito com treinamento aeróbio. Ao mesmo tempo, a gente tem dado mostrando que melhora de força, melhora de massa muscular está relacionado com diminuição de mortalidade, com melhora do tratamento. Então, não tem fuga, tem que fazer os dois mesmo, porque é importante para tudo que a paciente vai realizar e vai passar. E só complementando, lembrando que essas adaptações são maiores quando o exercício é feito em alta intensidade. Tanto o treinamento aeróbio quanto o treinamento de força. Legal. E a última pergunta. A Jéssica perguntou: exercícios podem ajudar a melhorar o cansaço ou outros efeitos colaterais do tratamento? Sim, pode. A gente tem também evidência já considerada forte, como eu falei, pelo Colégio Americano, para falar que esses programas de treinamento, principalmente sistematizados, têm essa capacidade de ou reverter, né, mas principalmente de atenuar. Né? Muitas vezes você não consegue zerar, porque realmente o quimioterápico é uma intervenção muito forte, mas você consegue atenuar esses efeitos. Então, se a paciente ia ficar muito fadigada, ela fica bem menos fadigada. Se ela ia ficar com muito sintoma depressivo, talvez aí você nem tenha ou tenha bem menos, muito ansiosa, a mesma questão. Então, sim, a gente consegue já dizer isso hoje. E daí, no final, o que acaba acontecendo, que é um sintoma também, mas é um sintoma que é a junção de todos, você também evita pioras muito grandes na qualidade de vida. Que a qualidade de vida é o todo, né? Junta mental, junta físico, junta tudo que essa paciente tem. A gente vê também que o exercício consegue melhorar a qualidade de vida.
Legal. E só pra concluir, ontem, né, a gente conversou com uma moça que ela teve câncer de mama. E foi bem interessante, porque ela falou que ela teve câncer de mama, fez todo o tratamento, se curou. Só que alguns anos depois o câncer voltou. E daí ela tava com bastante dor, tomava morfina até e tal. E quando ela foi no médico, comentando com o médico falou, você tá treinando? Ela falou assim, ela falou assim, treina mais. Faz mais Treina exercício. mais. Faz mais exercício. E daí ela assim, mesmo cansada, ela colocou aquilo como um hábito e hoje ela é, assim, viciada em exercício. Ela fala, minha prioridade é o exercício. Eu tenho que tomar café com alguém? Eu vou. Mas primeiro eu vou treinar, depois eu vou tomar café, porque aquilo mudou a vida dela num tanto, mudou a qualidade de vida, né? Tá, A disposição, né? Ela falou essa palavra, a minha disposição foi, assim, muito mesmo. maior. E a gente falou muito de mulheres que não treinavam e começaram a treinar, né? As pacientes de vocês. E vocês sabem de resultado, assim, também de mulheres que já treinavam, continuaram... É esse caso, tipo, agora que você contou, assim? Ela já treinava? Ela começou a treinar depois que ela teve o diagnóstico. Ah, tá. Isso que foi mais A interessante. gente teve um caso recente. A gente não incluiu porque ela não podia ter sido incluída no projeto por ser treinada. Uma paciente extremamente... Até trabalha na Unicamp. Ela ciclista, família inteira de fisiculturista, de professor de educação física. 60 e poucos anos. Deu pra ver, assim, ela tava até com a roupinha de ciclismo. Eu falei, você treina? Ela falou, não, eu treino, eu venho pedalando pra cá, vou embora pedalando, vou fazer pedal no final de semana. Muito mais do que a gente aqui, mas assim, disparado. Humilhando nós três juntos. Não é fácil. Nossa, muito fácil. E ela descobriu um câncer até pequeno, pelo que ela tava falando, pelo que a gente viu no prontuário dela, mas era um caso. Mas a indicação é a mesma, que ela continue fazendo, porque... Lembra, a gente está falando de reduções de risco. A gente não está falando de zerar o risco. Né? A gente não tem esse poder. A gente tem o poder de reduzir o risco. E também de reduzir o risco de ser algo mais agressivo. Então, eu não vou ter... Pode ser que você tenha, mas pode ser que daí seja muito menos agressivo do que seria se você não praticasse exercício. Então, a ideia é você se proteger para diminuir a possibilidade de algo acontecer e, se algo acontecer, ser grave. Então, se você já treina, se você já faz exercício, tenta aumentar o nível. Se for o caso dessa paciente, acho que nem dava não mais, porque ela já pratica bastante. Mas Legal. mantenha-se fazendo por todo o percurso, que vai continuar sendo importante para a saúde. Legal. E ficou faltando a gente falar alguma coisa, assim, do projeto de vocês? O que vocês acham? Eu acho que fala da adesão, né? Que é a parte mais importante. A gente falou aqui de intensidade, de volume, de tipo de treino, mas até o que a gente sempre fala quando a gente vai explicar tal, que a variável mais importante é a adesão. O treino bom é aquele treino que a paciente pode fazer o que ela vai fazer. Não adianta eu dar prescrever o melhor treino possível para uma paciente se ela não vai fazer. Sim. Então, é o que a gente fala. A variável mais importante é a adesão. Então, começa, dá o primeiro passo, faz o que você gosta, desde que tenha continuidade. Porque isso vai dar muito mais efeito do que você treinar uma vez na semana, uma vez no mês. Pode ser dança, por exemplo. Eu ia falar isso agora, né? Tipo, a dança também é uma super atividade, com né? Certeza, com certeza. A gente tá falando de um treino aeróbio clássico. Claramente ali que acontece. E acontece com um monte de gente, geralmente, né? Junto com você. É um ambiente super legal, super família. Então, se também for algo que você gosta, também realiza. Mas tem outras práticas que podem ser realizadas que podem ajudar bastante. Perfeito. Então, pra gente fechar, vamos dizer, né? Esse podcast vai ficar aí por anos. Tem gente que vai assistir agora na estreia, tem gente que vai assistir depois. Que mensagem que vocês podem deixar para mulheres, enfim, para mulheres, né? Tanto que vão fazer o autoexame, que receberam um diagnóstico agora. Assim, a partir do que vocês estão vivenciando dentro desse projeto, o que vocês podem deixar de mensagem para essas mulheres? Posso começar? Eu falaria 2 palavras mais importantes. A primeira é toque, né? Então, se toque, não tenha medo, né? Ou mesmo assim, se percebeu algo estranho, mesmo que não seja sensível ao toque, procure um médico. Porque quanto mais cedo a gente descobrir, maiores as chances de cura, né? O câncer tem cura, como o Gui falou. Então, se previna, não tenha medo. E a segunda, eu vou roubar a sua fala de ontem, é movimente-se, né? Então, continue sempre em movimento, porque vai melhorar muito a sua vida. Certo. Não tenho nada a acrescentar. E ela roubou a fala do Gui. Porque senão a gente... Lembra que eu falei que ela recebe muita informação, né? Os pacientes recebem muita informação. Então,
A gente faz muita coisa complexa no laboratório. A gente falou um monte de palavra complexa aqui. Mas as coisas, às vezes, são muito mais simples do que a gente imagina. Com 2 palavras, a gente resolve bastante coisa já. Então, se você puder tirar 2 mensagens esquece tudo que a gente falou. Só vou tirar duas palavras. Então, eu vou sair daqui, eu vou aumentar meu autoexame e vou me movimentar. Tudo isso já vai resolver bastante das questões. E se ficou alguma dúvida, né? Se a gente falou algo muito difícil, eu acho que elas vão colocar nosso contato embaixo, pode colocar. Se quiser entrar em contato para tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição aí, porque a gente gosta muito de falar, como vocês perceberam. Se quiser ir conhecer o laboratório também, se quiser conhecer tudo que a gente faz, a gente tá super à disposição. É aberto para as pessoas conhecerem, assim, né, o projeto de vocês. A gente fica... Tem um horário restrito, né, que o prédio fica aberto, mas em geral, avisando a gente com antecedência, a gente consegue... Que legal. A gente tá no ambiente público, né, então claro que tem suas regras, tem, né... Sim. A gente precisa ter regra em como em todo lugar, mas isso é muito importante de ser falado. A gente tá num lugar que é de todos, né, então... Quanto mais pessoas estiverem lá, melhor é. Então, vá, se você for de Campinas, da região, quiser conhecer, tem alguém que pode se beneficiar. Hoje a gente não pode receber pessoas que não sejam do CAISM para tratar conosco, mas um sonho que a gente tem, né? A gente fala desde o começo do projeto, isso é um projeto de vida, não é só um projeto de pesquisa. É que um dia isso seja aberto para todo mundo e a gente possa receber o máximo de pessoas possíveis para todo mundo poder receber essa intervenção lá. E são quantos profissionais trabalhando? 10, acho. Tem que contar, mas eu acho que... Tem o chefe, os 3 pós-docs e... Tá contando. São 8, contando o chefe, pós-docs e pós-graduandos. Daí tem 2 de C, 10. 10 pessoas. 10 pessoas. Geral, não, assim, que tá trabalhando com exercício físico, mas tem todos os médicos que também fazem parte, né? E aí começa a aumentar muito mais o número de pessoas envolvidas. Esse tipo de projeto não tem... ele é muito multidisciplinar. E ele depende que todo mundo trabalhe junto mesmo. E a gente é muito abençoado de ter uma equipe assim que nos abraça, né, nesse lado do exercício físico lá no hospital e que abraça os pacientes junto com a gente, sabe? Então, quando a gente olha para todo mundo, né, nesses momentos que nem outubro que a gente foca para olhar para a equipe, para ver tudo que está acontecendo e meio resumir, a gente vê o quão importante isso é e como eu falei, abençoado a gente é de ter pessoas tão competentes lá. Então, mas de qualquer maneira, pode ir lá para conhecer, que a gente está sempre feliz de receber quem quiser ir lá. Porque é um projeto que muda a vida da pessoa, né? E a nossa também. Com certeza, né? É uma troca, né? Exatamente. E é uma dimensão, acho que não tem nem como mensurar, né? Às vezes é até bom não saber tudo que a gente, né? Tudo que transforma, né? Porque assim, é muito poderoso, é muito potente. Gente, muito obrigada por vocês virem aqui, dividir esse trabalho tão lindo que vocês fazem. Quero ressaltar que a Olivia é pós-doc. Eu guia doc. E daí doc aí depois. Doutorando. Se tudo der certo, em dezembro você doc. Fantásticos. Tomara. Não, assim, inteligentíssimos cientistas. E é importante a gente reforçar o quanto a ciência é importante, né? Investir em ciência, porque o que chega na grande população começa ali dentro do laboratório e transforma a vida e não tem como a gente calcular. Então, como família, eu sou muito orgulhosa de vocês, assim, sou muito grata por ter não só família, primos, mas, assim, amigos de coração e que eu admiro, né? Então, isso é muito importante. A gente não só amar, mas assim, admirar, eu admiro demais vocês como pessoas, como profissionais, e estou muito grata por vocês estarem aqui dividindo esse conhecimento com a gente. A gente agradece, né? A gente ficou muito feliz com o convite. E é sempre um prazer estar aqui, voltar para a Sintonia, né? Que também é minha casa. Contar um pouquinho do que a gente fala, ver vocês e tal. Aqui é sempre tão acolhedor. E lembrando que eu só comecei isso tudo porque eu vi a Bia dançar. Lembra? Quando a gente era criança. É verdade. Então, você também faz parte disso tudo. E, enfim, muito obrigada pelo carinho. E a gente vai começar a chorar se continuar falando. E eu espero que a gente possa voltar daqui a um tempo para contar bons resultados do projeto. Né? Sim. Vamos combinar gravar daqui a um ano? De novo? Muito legal. Marcar na agenda. Vamos marcar na agenda? Fica fácil de lembrar. Né? Mas Outubro Rosa, é verdade. Daqui a um ano a gente grava de novo. Mas a gente fica muito grato mesmo, Bia. E te parabenizar também por fazer essa iniciativa com tantas temáticas que você tem trazido, mas também de ter essa preocupação de trazer algo especificamente relacionado ao câncer de mama. Parece que sempre a gente fala, já é meio, nossa, tradicional, eu vou no médico, eu vou fazer, tenho que fazer o meu toque, tenho que tá sempre me consultando, me cuidando, mas não é. Tem muita gente ainda que não sabe, tem muita gente ainda que tem muito preconceito, umas barreiras muito grandes relacionadas a isso. Sim. E isso faz com que essas pessoas vivam menos e vivam muito pior. Então, quanto mais a gente falar, mais importante é, e você abrir esse espaço é importante pra gente. E
o principal é importante para as pessoas. Então, obrigado por isso também. E, mais do que tudo, obrigado por fazer isso em família, né? É muito gostoso fazer isso em família. Né? Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui até agora aqui, né? Mulheres, fiquem atentas a tudo que a gente falou aqui, super importante. Não só nesse mês, né? Que a gente fala muito sobre o câncer de mama, mas sempre a nossa saúde tem que ser primordial, né? A partir da nossa saúde, a gente consegue transformar, a gente consegue cuidar de tanta gente, né? Cuidando primeiro da gente, a gente consegue cuidar dos outros. Então, continuem nos acompanhando aqui no Sintonia Educação. A gente vai deixar também o Instagram do projeto de vocês aqui pro pessoal conhecer. Vai lá, segue, compartilha, incentiva, porque isso faz toda a diferença, né? É isso aí, gente. Obrigada, super beijo. E na próxima vez a gente vai fazer um podcast contando a história romântica de você. Melhor não. Beijo, tchau. Tchau.